Então, eu queria saber se alguém aqui joga tênis. Na verdade, eu nunca joguei tênis. Aliás, eu acho um joguinho chato pra caramba. Quer dizer, meu, acho um tédio. É que nem me levar para pescar. Não me leva para pescar, gente. Já fui. Meu, aí ficava assim, caraca, você espanta os peixes. Gente, é que nem um dia que eu fui fazer uma aula de Tai Chi Chuan. 5 minutos para levantar a mão. Não, tô fora, tô fora. E tênis eu acho um negócio meio tédio. Porém, hoje é dia 16 de janeiro de 2022, então eu vou falar sobre uma notícia muito atual que aconteceu essa semana. Essa semana não, esse ano, que é o seguinte. Vocês sabem que todo jogo tem os seus campeonatos mundiais, né? E agora, em janeiro, ou acho que no final do mês, ou começo de fevereiro, vai ter o grande do tênis na Austrália, tá? E o número 1 do mundo, já é o número 1 há muito tempo, ele é um sérvio, tá? Que é o Djokovic. E ele teve Covid. Então ele teve Covid recentemente, então ele está com imunidade alta, porque quando você tem o Covid, você tem mais imunidade do que o vacinado durante um tempo, né? E ele começou a ver muito atleta, se vocês acompanharem, é muito atleta de futebol morrendo no jogo por causa da história da endocardite. Né? Gente, eu não vou falar aqui de vacina, não, tá? Eu vou falar de posicionamento. Bom, eu sei que por outro lá, ele e os médicos decidiram que não iam vacinar, já que ele estava imunizado. Bom, isso deu um escândalo diplomático, um horror. Por quê? Ele é sérvio e o torneio é na Austrália. E a Austrália diz que ia deportar ele, ele não ia poder entrar. Eles estão desde os dias 5 de janeiro até agora, até hoje, estava decidindo, deixa, não deixa, deixa, não deixa. Aí já teve problema diplomático, a Sérvia brigando com a Austrália e aquele negócio todo. Aí já entraram e falaram assim, tem liberdade, ele tem liberdade para escolher ou não. Aí fala, não, mas não tem, aqui no meu país não tem. Só que é o seguinte, se ele não joga, além dele perder o título, passa para outro, ele jogou assim metade da carreira dele no lixo, porque ele resolveu, quer dizer, metade da carreira, complicado, né? Não é assim. Bom, vamos deportar. Se deporta, ele não pode entrar lá por 3 anos. Por 3 anos, ele não pode concorrer a essa disputa. Acabou a vida profissional dele. E aí, conversando com meu marido gosta muito de tênis, ele estava falando sobre os patrocinadores. Um jogador, você sabe que você ganha pelos jogos, mas você ganha pelo patrocínio. Um jogador que está proibido de jogar nas finais, os grandes lãs, o que acontece? O patrocinador vai investir? Não vai, porque é o patrocinador que dá um salário mensal para ele. Então, e aí foi, quando foi essa madrugada, para nós aqui, os 3 juízes da Austrália resolveram não só não acatar, como deportar ele. E se ele for deportado, é 3 anos sem poder entrar. E aí, eu não estou aqui para dizer se ele está certo, se ele está errado, não sei. O que eu quero falar com vocês hoje é até que ponto nós temos algumas convicções que são irrevogáveis, tá? Então você vai falar, mas não tem problema, vacina pode tomar, toma que não dê nada. Ok, não vou tomar vacina porque dá tudo. Tá ok também. O que eu quero saber, eu só estou pegando esse exemplo para dizer que durante a nossa vida toda, nós somos confrontados em situações que você tem que se posicionar, tá? Então, o que acontece? Existem coisas que se posicionam em consequência de toda a nossa vida. Então, por exemplo, você tem um trabalho e o seu chefe pede para você fazer alguma falcatrua, aí você faz porque o seu chefe mandou. Senão, você acha que ele vai mandar você embora, mas isso vai contra o seu princípio. E aí, o que você faz? O caixa do supermercado, isso já aconteceu comigo numa padaria. Eu dei uma nota, nem lembro quanto era, mas vamos dizer que era uma nota de 100. A menina segurou a nota de 100, pegou o troco de 100, botou na mão e me devolveu tudo. Ela não percebeu que me devolveu a nota, tá? Até foi engraçado, porque a hora que eu vi, antes de entrar no carro, eu voltei e parei no caixa e falei assim, o que é que tá reclamando? O troco tá errado? Aí ainda toda grossa, eu só peguei a notinha de 100 e falei assim, tá, filho, problema seu. Entreguei a nota para ela, né? Mas então, são essas coisas pequenas que a gente vai questionar
como, aonde estão os nossos valores, em que você se apega, tá? Então, se de repente eu digo para vocês que todas vocês, para ir para o céu, tem que usar um bob azul, tá? Aí você acredita que você tem que usar um bob azul. E se um dia vem outro e fala, não use bob azul, use clips, até que ponto você vai negociar aquilo que você acredita, os seus valores? Até que ponto é a intensidade dos seus valores? Então, eu quero falar hoje sobre um texto que está em Hebreus, é um texto assim muito forte. Cadê ele aqui? É Hebreus 13, eu acho. Acredito que eu perdi. Espera aí. Que fala sobre as nuvens de testemunhas que estão nos observando todo o tempo, tá? Nuvem de testemunhas, achei aqui. Hebreus 12, 1. O versículo diz o seguinte: portanto, nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, tá? A todo instante tem as testemunhas. Aí você vai falar, testemunha que é os dedos duros? Não. Aqui é a carta aos Hebreus, ele está falando dos mártires, as pessoas que sofreram por amor ao Evangelho. Então, nós sabemos que muita gente foi decapitada. Se você lê toda a carta aos Hebreus, fala homens que foram cerrados ao meio, decapitados, homens de que o mundo não era digno. São esses que estão lá de cima, olhando para mim e falando assim, tá com vergonha de falar que é crente, né? Não vai na igreja hoje porque tá frio. Entendeu? Hoje vai ver a novela, então eu não vou ler a Bíblia. Sabe, umas coisas assim. Aí eu pergunto sempre, né? Eu brinco, né? Será que é justo o mesmo céu para mim e para esse povo? Aí você vai falar, mas hoje em dia não tem mais isso. Hoje nós temos internet, informação, vemos os cristãos sendo perseguidos no Boko Haram, na África, eles cortam a cabeça do povo, cortam a cabeça da família, sabe? É questão de tortura mesmo. Na Coreia, a Coreia do Sul, Coreia do Norte, que é onde tem o comunismo, assim, né? Foi feito, não sei se vocês sabem, que foi feito um levantamento que aumentou, triplicou o número de transplante de órgãos na Coreia do Norte, porque eles resolveram fazer o seguinte, eles fazem colônias. Uma menina escapou de lá e que estava relatando isso. Eles têm colônias, tipo assim, uns spas, umas propriedades, umas fazendas, sei lá o quê. Antes eles matavam os cristãos, agora eles colocam esses cristãos lá vivos e diz que trata muito bem. Então eu sou presa, eu vou lá, eles fazem exame médico em mim e vai me dando remédio, me dando alimentação, tem academia, tem tudo bonitinho, estão me mantendo viva lá. Quando aparece alguém querendo comprar o meu rim, aí diz que a pessoa some e tudo bem. E aumentou, triplicou, eu acho, o número de transplante de órgãos na Coreia do Norte, porque eles fazem isso com campo de concentração de cristão. E a gente aqui tem vergonha de falar no que a gente acredita. Aí eu te pergunto, essas pessoas sempre tem uma opção de você dizer aquilo que você acredita ou não. Então, por isso que eu convido vocês, e a mim também, a questionar o que a gente acredita. Até que ponto? De repente, você tem uma crença que não é aquilo, não precisa. Então, falando de vacina, de repente eu acho que não precisa daquilo, vacina, que não tem problema. Então, de repente eu acho que não pode, então não pode, mas fortaleça os seus argumentos. Então, é assim, não, eu acho que eu não posso usar droga. Ok, por que você acha que você não pode usar droga? Fortaleça as suas convicções, porque vai chegar um dia que nós vamos ser confrontados a nos posicionar. Aí você vai falar assim, não sei. Não sei por quê. Hoje, por causa da tecnologia, a política está muito assim, né? Então, é assim, qual é a sua posição política? Ok, A, B ou C? Fundamentado em quê? Não sei, porque eu ouvi falar. Não ouça falar, vá fundamentar em alguma coisa para você ter uma opinião. E olha, o grande barato é você fundamentar e depois você chegar à conclusão e falar assim, nossa, eu estava errado. Olha, descobri que até que o negócio era bom, e eu atacando o negócio, descobri até que o que eu defendia era ruim. Então,
Vamos parar de escutar o que falam para a gente, inclusive dentro das igrejas. O que falam, por isso que a minha proposta de estudo bíblico é o que a Bíblia diz na essência. Claro que nós frequentamos as igrejas, nós temos os nossos grupos, aquelas pessoas que estudaram mais que a gente, então a gente vai lá se informar com eles, ok, tá tudo beleza. Mas tenha a sua Bíblia em mão e vá fundamentar a sua fé para que você não seja enganado. Tá? Então, de repente, eu estou falando para vocês que você tem que pintar o nariz de verde. E aí, só porque você gosta de mim, você acha que eu sou legalzinha, você vai pintar o seu nariz de verde. Depois você descobre que o grande legal era pintar de vermelho. E aí você descobre que não pintar era melhor ainda. Então, aonde está a nossa fé? Até onde vai a nossa vontade, a nossa disposição de defender um valor, um princípio, que pode ser espiritual, pode ser social, pode ser político, pode ser financeiro. Eu não sei as suas verdades, mas todos nós temos as nossas verdades. Todos nós temos aquilo que nós acreditamos. Não, eu acredito nisso, eu acho que isso aí é essencial para a minha vida. Ok, fundamente, porque vai ter um dia que você vai ter que ser confrontado. Acho que vocês conhecem a Joyce Meyer. Eu já ouvi ela muito no Brasil, gosto muito dela, ela tem um trabalho maravilhoso, e ela diz que ela trabalhava no escritório de contabilidade e que ela era levada a ir tirando dos clientes um dinheiro mensal lá e tá bom. E quando chegava no final do ano que tinha que devolver, muitos clientes nem sabiam que devolver, e o escritório falava, deixa quieto, deixa quieto. E aí um dia ela fez a conta de um cara que ela sabia que era um cliente, que ela tinha contato com o cliente, não o dono do escritório, e ela sabia que o cliente estava com dificuldade financeira, ela foi ver e tinha um cheque no valor de tal para devolver. E ela foi falar com o cara, com o dono falou, não devolve não, que ele nem sabe que tem esse dinheiro. E ela disse que foi para casa e ficou assim agoniada e falando, esse dinheiro não é nosso. Aí ela falou, vou arriscar meu emprego. Chegou para ele, disse que ele era um cavalo também, né? Chegou para ele e falou, eu acho que se eu não vou fazer esse cheque, que é ela que tinha que assinar, né? Se você quiser fazer, você faça. E foi para... Aí ele catou da mão dela, que nem um cavalo, e tudo bem. Ela foi para a mesa e falou, tenho certeza que eu estou mandando embora. E aí, quando chegou, no final do dia, ele chegou lá e falou, faz o cheque pro cara e tá tudo certo. Passou 3 meses, ela foi promovida, a diretora do setor. Então, por que aconteceu isso? Não é porque ele achava que era certo, mas ele viu que ela era firme no propósito, tanto que ela era uma pessoa confiável. Então, às vezes, nós estamos sendo testados nas pequenas coisas. Às vezes, a gente é condescendente para ficar bem com todo mundo, e aí, às vezes, na verdade, você está agindo contra você. As pessoas veem que você é Maria Vacasota, que você fica em cima do muro, decide para que lado que vai pular. Então, até que ponto tá a nossa firmeza de caráter, a nossa firmeza de conduta? E o texto aqui ainda fala mais, olha. Aí estamos rodeados de tão grandes testemunhas. Então, nós desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Gente, o pecado nos envolve. Nós temos muitas coisas que atrapalham nossa vida. São coisinhas pequenas, não é coisa grande, não, é coisinha pequena e sutil, que atrapalha a gente de chegar no lugar que a gente quer, no nível de seriedade, no nível de santificação, inclusive, no nível de conhecimento. Desembarace de tudo isso. E aí fala, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. A corrida que nos está proposta é o quê? É a nossa vida. Então, aqui o autor ele está colocando como se fosse numa disputa, porque naquela época já tinha a Olimpíada, foi aí que foi criado os Jogos, não sei o quê, né? Então, tinha muita corrida. Então, ele exemplifica a nossa vida como uma corrida. Então, é assim, o que está atrapalhando você de chegar mais para frente? Ou você prefere ficar aqui atrás com todo mundo que é mais legalzinho, engole um sapo, né? Aí a gente pega o versículo 1 do Salmo primeiro e joga fora, né? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém do caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Se você fizer tudo isso, você vai para o inferno? Não, mas você não vai ser mais do que feliz. Isso é a Bíblia que está falando. Então, exemplo do Djokovic, né, que é o nome do tenista, o que eu admiro dele, ele foi firme no propósito dele. Verdadeiro ou falso, não sei, tá?
mas ele está jogando fora a carreira dele porque ele está agarrado numa coisa que ele acredita. Então, eu quero saber uma coisa: quais são as verdades que você acredita, se você tem fundamento para chegar até as últimas consequências? Ou, dependendo da proposta, você abre mão. E agora a gente fala sobre a nossa geração, né? A próxima. Se alguém chegar e botar uma arma na cabeça do seu filho e falar, nega a Cristo que eu vou matar, o que você faz? Mas isso nunca vai acontecer. Está acontecendo no redor do mundo. Ainda bem que nós não somos expostos a isso. Por isso que a gente vive... Sabe o que nós somos, gente? Eu vou falar uma coisa de mim e de vocês. Nós somos crentes mornos. Nós, ocidentais, somos mornos. Sabe por quê? Porque é tudo muito fácil aqui. Tem uma história do um cara que foi para um pastor, que ele foi para uma igreja perseguida aí, eu não sei se é na China. E ele chegou lá e ele falou com o pastor local, né? Falou: "Nossa, como é difícil cuidar de uma igreja aqui". E o pastor local falou assim: "Nada, aqui é muito fácil. É difícil lá no Ocidente, porque aqui quem vem aqui é só realmente comprometido. Lá tem um monte de simpatizante. Então é assim, você é realmente cristão até a última consequência ou você é um simpatizante do evangelho?" Tá? Então, eu quero deixar bem claro que eu não estou defendendo nem atacando vacina, não é isso. Eu estou falando sobre o posicionamento. Vou usar um exemplo para dizer até que ponto você defende a sua verdade. Tá? Até que ponto eu acho que tráfico de órgão infantil é crime. Mas é para salvar não sei quem. Até onde eu acho que isso é crime? Até onde eu acho que uma mentira é crime? Eu coloquei 2 exemplos assim bem, porque nós nunca vendemos órgão infantil, mas mentir nós fazemos isso várias vezes. Então, a gente tem que se desembaraçar dessas coisas para poder chegar no alvo. Então, é uma coisa para a gente pensar, porque no cotidiano são coisas pequenas que nos circulam. Muitas coisas pequenas estão em volta da gente para nos distrair do nosso foco. Então, até que ponto? O que eu seria capaz de fazer para defender a minha fé? Eu seria capaz de repente, a minha família, como nos muçulmanos, quando uma pessoa se converte ao cristianismo, ela é expulsa da família. Ela é expulsa. Você estaria disposto a ser expulso da família por amor a Cristo? Veja bem, eu estou falando amor a Cristo, não estou falando amor à religião, não, tá? Que a gente tem que defender a nossa fé, não a nossa igreja. Não seja chato, né? Não confunda também. Ninguém gosta de mim porque eu sou perseguido por amor a Cristo. Não, ninguém gosta de mim porque tu é chato. Não é isso, tá? Então, eu quero colocar exatamente isso. Até que ponto a sua verdade é relativa ou a sua verdade é absoluta? O que é que eu creio? Jesus morreu na cruz para me salvar. Ponto. Não vou negociar. Mas a Cleide é budista. Ok, eu vou amar a Cleide, mas eu não vou virar budista porque ela é budista, entendeu? Eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar. Ponto. Eu creio que Jesus morreu por mim e por ela. Então, eu não vou cortar a cabeça dela porque ela não segue ela. Tá entendendo como é que são as coisas? Eu creio que eu aprendi a minha Bíblia que tem algumas coisas que eu não posso fazer de jeito algum, mas eu vou fazer porque está todo mundo fazendo. Depois, lá no final, Deus dá um desconto. E vocês sabem que eu estou estudando Apocalipse. Eu fiz um projeto, um propósito, que eu vou terminar o Apocalipse eu quero ver se eu consigo terminar rápido. Não vou botar data, não, porque depois queima a cara, né? Mas eu estava estudando agora, cheguei na parte da ira de Deus. Gente, vocês não sabem o que é. E a gente fala, mas a misericórdia do Senhor não tem fim, não sei o que. Ele próprio fala que tem um fim, que a paciência de Deus tem um limite. E aí começa a vir o que vai acontecer, já está lá. Já pus lá no YouTube, tá? O estudo 18, o 19 e o 20, que fala sobre isso, a ira de Deus. A ira de Deus. Então, vai chegar uma hora que ele vai falar, basta, basta. Mas nós vamos estar aqui, tá? Nós vamos estar aqui, nós já vamos estar arrebatados, então tá tudo certo. Mas tem limite. Então, até que ponto? E aí, mas o Apocalipse vai demorar. Pois é, mas às vezes acaba para você o tempo. Sabe o que eu sempre falo? O avião cai? Ana, nem tô falando avião cai, que é porque você vai voltar de avião, tá? Não é isso, não. Tô dando exemplo falando da mulher que morreu lá, tá? De repente, né? Mas é isso. O fim dos tempos.
Gente, o estudo que eu gravei essa semana fala das trombetas. No Apocalipse, primeiro tem as trombetas e acontece as coisas. As trombetas, cada trombeta tinha um intervalo entre uma e outra e acabava um terço. Certo? Agora, nas taças, acabou tudo e não tem intervalo em um outro. Então, enquanto está tocando a trombeta, é um tempo de arrependimento. Começa a aparecer o que vai, é um tempo de arrependimento. Na taça, não tem mais tempo. Então, eu pergunto para você, qual é a trombeta que nós estamos escutando e que nós não estamos dando bola? Sabe, o que é que Deus está falando conosco cada vez que nós abrimos uma Bíblia, ouvimos uma pregação, o que é que Deus está falando para a gente, nós não estamos dando bola, deixa para amanhã. Então eu digo, amanhã pode não ter, o avião cai. Chegou a minha hora. Minha mãe dizia que não é por fila, porque por fila a gente sabe quem está na frente, é por senha. E aquela senha é dispareada, né? Você é A32, aí o outro é C45 e o outro é 1, não sei quanto. Então, é assim a senha. Então, vamos estar vigilantes e firmes nos nossos propósitos. Então, você tem que saber, princípios de Deus não se negociam. Existem verdades na Bíblia que são absolutas, verdades na Bíblia que são verdades que são relativas. Então, ai, mulher não pode usar calça. Isso é relativo, de acordo com a cultura de onde você está, de acordo com onde você está. Mas o que é absoluto? Amar o teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o próximo como a ti mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai trair, você não vai ludibriar, você não vai fazer mal para ele se você amar ao seu próximo como a você mesmo. Então, ame você primeiro para você amar, ter um parâmetro de amor para amar o próximo. E se você amar Deus sobre todas as coisas, você não vai colocar outra coisa além dele. Então, é o resumo da ópera, é isso. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E aí, todas as coisas estão correlatas. Então, qual é a minha fé? Eu acredito em quê? Qual é o meu princípio relativo e o meu princípio absoluto? Então, os relativos vão mudar de cultura, vão mudar de época, vão mudar de clima, tá? Você quer ver? Se eu botar um biquíni e for no cinema, todo mundo vai ficar olhando, não vai? Porque onde já viu a louca de biquíni no cinema. Mas se eu for de calça comprida, bota e moletom na praia, vão falar do mesmo jeito. Por quê? Sou deslocada do ambiente. Então, às vezes, existem coisas que são relativas, porque são circunstanciais, mas as verdades absolutas, as verdades bíblicas são atemporais. Então, elas não expiram. Elas não expiram. Então, eu convido vocês hoje a rever os seus valores, aquilo que você acredita que pode ser mudado. Não, isso pode ser mudado. Então, eu não vou dar muita bola. Agora, isso não pode. Então, isso é firme, vai ser verdade na minha vida, porque pode chegar um dia que você vai ter que ser confrontado e vai ter que optar. E, às vezes, o prejuízo é muito grande, mas eu vou contar uma coisa. Está lá no Apocalipse. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. E o versículo não fala ser perfeito até a morte. Não, porque perfeito ele sabe que não é. Ser fiel, quer dizer, esteja tentando até o final e você vai receber a coroa da vida. E é isso aí que é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Vamos ver os nossos valores absolutos e os relativos. E vamos nos fortalecer nos que são absolutos. E vamos deixar de lado os que são relativos, tá bom, meninas?